Abençoe e nos guarde. Olá, paz e bem. Eu sou o noviço Roberto, sejam todos bem-vindos ao canal. A gente vê novos canais de apologetas protestantes, né? Mas é uma falsa apologia, porque, na verdade, o objetivo é atacar e refutar o catolicismo. Porque apologética é defender a fé, né? É defender a fé e não atacar a fé. Mas mesmo assim, esses apologetas se dizem apologetas, né? Pior que se dizem cristãos. A gente vê bastante eles atacando, querendo refutar, considerar as doutrinas católicas, os dogmas católicos como heresias, porque não estão na Bíblia, ou como falsas, como a Assunção de Maria aos céus, o papado, o purgatório, a intercessão dos santos, né? Mas tudo aí está na Bíblia, né? É engraçado que protestantes, né, porque uma vez que vieram do catolicismo, eles aceitam algumas doutrinas, algumas tradições católicas que foi desenvolvida nos concílios, né, definido nos concílios, mas que não está explícito nas escrituras, como a Trindade, o pecado original, não está explícito, né? A Trindade que foi consolidada nos concílios, o pecado original que foi consolidado por Santo Agostinho, né? Com base na Vetus latina e não no original grego. Mas aqui eu quero refutar também e responder esses pseudos apologetas protestantes, filhos da serpente, porque eles estão atacando o catolicismo. Eles não estão fazendo uma apologia, não estão fazendo uma apologética, né? Porque eles estão atacando o catolicismo. Porque ser apologeta é defender a fé daqueles que atacam a fé, né? Daqueles que vão contra a fé, né? Protestante, por exemplo, eles creem na aparição do Jesus ressuscitado, né? Está no Evangelho de Marcos 16, do 9 ao 20, e Mateus 28, onde Jesus aparece ali para Maria Madalena, né? E depois aparece para os apóstolos, e Jesus dá as últimas ordens antes de subir aos céus. Porque o protestante ele crê na ascensão de Jesus aos céus e não crê na assunção de Maria aos céus. Porque isso pode não estar... A assunção de Maria pode não estar explícito nas escrituras, mas está explícito na tradição cristã, na patrística, no cristianismo, né? Por exemplo, nas catacumbas, né, do século II, existe a Virgem orante, né, Maria estendida, orando de braços estendidos, o que dá uma ideia, é uma referência à Assunção de Maria, que Maria está no céu orando pelos cristãos, pelo povo, ali nas artes paleocristãs, nas catacumbas, né? Já demonstra essa devoção mariana dos primeiros cristãos do século II, nas catacumbas, Maria orando, de braços abertos, já é uma ideia de assunção. Temos a oração Subitum Praesidium, do século III, né? Aí, alguns especialistas vão datar do século III, século IV, outros vão datar século VII, século IX. Só que já no século V
já existia livros inários, né, ou livros litúrgicos, século V, contendo já a oração Subitum para Exídium. Sob vossa proteção, recorremos ao Santo Mãe de Deus. Então, isso já refuta a ideia que essa oração Subitum para Exídium seja uma oração tardia, do século IX. Mas existe inários, né, do século V, onde já traz essa oração que era cantada já nas igrejas. Então a oração Subitum para Exídium, a vossa proteção era e continua sendo tanto era e continua sendo tanto rezada quanto cantada, como antífona gregoriana, na tradição da Igreja Católica, sendo reconhecida como a oração mariana mais antiga conhecida, datada do século III. Aí alguns apologetas protestantes vão falar: mas isso tem outros especialistas que vão datar do século IX, mas já no século V já existia livros litúrgicos, né, inários que contêm hinos, onde essa oração já era cantada. É uma referência à Assunção de Maria aos céus, né? Já no século III, os cristãos rezavam o Subitum para Exídium como uma referência à Assunção de Maria aos céus. A relação é mais fundamentação teológica do que uma menção explícita do texto. Fundamentação, Theotokos. A oração utiliza o título Theotokos, Mãe de Deus, ao proclamar Maria como Mãe de Deus e Virgem gloriosa e bendita. A oração estabelece a base para a crença na sua assunção em corpo e alma, que foi proclamada como um dogma posteriormente. Conteúdo da oração. Ela pede a proteção de Maria contra todos os perigos e socorro nas necessidades, clamando aquela que já está gloriosa. O uso na tradição. O hino é utilizado frequentemente em contexto litúrgico relacionado a Maria e é considerado uma prece de confiança compatível com a veneração da Assunção. Portanto, Subitum para Exídium é uma oração teologicamente ligada à Assunção, né? Assunção, cantada, rezada em latim desde os primeiros séculos da Igreja. Embora o termo livro de hinos, como conhecemos hoje, seja posterior ao século V, século IX, existe, né? Os livros litúrgicos de hinos que já era cantado, né? Então é uma prova que pelo menos no século III ou século V os cristãos já oravam a Maria, já tinham uma devoção mariana. O Subitum para Exídium já estava presente em manuscritos e práticas litúrgicas do século V e anteriores. Papiro de Oxorrinco. O registro físico mais famoso é um fragmento de papiro encontrado no Egito, papiro 470, datado entre o século III e IV. Isso prova que a oração já circulava e era utilizada pela comunidade cristã muito antes do século V. Contexto século V. No século V, a oração ganhou ainda mais relevância após o Concílio de Éfeso, em 431, que proclamou oficialmente Maria como Theotokos, Mãe de Deus. Como o Subitum para Exídium utiliza justamente esse título, ele se tornou uma peça central nas liturgias grega, latina e cópita da época. Transmissão litúrgica. No século V, a oração era integrada às antífonas cantadas. Diferente de um livro encarnado moderno, ela constava em coleções de orações e hinos usados no ofício divino, em momentos de perseguição onde os fiéis buscavam proteção. No final da Antiguidade, no início da Idade Média, o texto já havia se espalhado por quase todas as tradições cristãs, romana, bizantina,
e ambrosiana e egípcia, aparecendo em diversos ritos litúrgicos consolidados naquele período. Deixa eu ver se tem mais uma coisa aqui. Seguimos. A oração subituum praesidium, a vossa proteção, é conhecida por estar presente em fragmento de papiro específico descoberto em 1917, publicado em 1938 no Egito. Esse papiro é conhecido como papiro Hilandis, né? É o nome do especialista, né, que estudou Papyrus Hilandis, do grego 470. Papiro remoto ao século III, aproximadamente ano 250, sendo considerada a oração mariana mais antiga já encontrada. Ela contém o texto grego da oração, demonstrando a sua existência precoce no cristianismo. Embora o Subitum Praesidium seja conhecido por este papiro, o principal ele é o manuscrito mais antigo que atesta a oração. Aí uns apologetas protestantes vão falar, mas alguns especialistas datam do século IX, né? Mas tem outra questão que o protestante não estuda. O livro de hinos do século V, que registra o uso litúrgico do Subitum Praesidium, é o Ladigare de Jerusalém, também conhecido como Chantibook ou Tropologion Georgiano. O Ladigare de Jerusalém, pesquisas recentes identificam o hino neste antigo livro de cânticos da liturgia de Jerusalém, confirmando que a oração já estava em uso litúrgico estabelecido no século V. No rito bizantino e em outras tradições orientais, a oração é classificada como troparion, um hino curto. No Ladigare, ele aparece integrado ao ciclo de orações, demonstrando a sua importância na devoção mariana primitiva. O papiro Hilandis 470, embora o Ladigare seja uma fonte de um livro de hinos, o fragmento físico mais famoso continua sendo o papiro egípcio encontrado em 1917, em Oxorrinco, né? Enquanto alguns os datam do século III, outros papirólogos sugerem que ele pode pertencer a um período posterior entre os séculos V e VIII. O uso em outros ritos, além do grego original e das fontes georgianas, versões antigas da oração constam em copte siríaco, armênio, refletindo sua rápida disseminação por toda a cristandade antiga. Aqui já temos, no século III e século V, a oração mariana, já é uma referência à Assunção de Maria aos céus. Aí vamos ter, no século IV, 373, os hinos de Santo Efraim, né? Onde ele já traz que Maria foi acolhida no céu, subiu aos céus. E ali também ele chama Maria de pura e imaculada, Santo Efraim, no século IV. No século VI, aí vem Damasceno, afirmando também que Maria é imaculada, que Maria é pura, que Maria subiu aos céus, Santo Efraim. No século VII, temos a festa bizantina da Dormição de Maria, que está lá no Catecismo da Igreja Católica. Um das fontes que desenvolveu o dogma, né? Em 1950, se não me engano.
Mas a questão é, por que protestante não aceita esta tradição cristã, antes de tudo cristã, do século II, que eu citei as catacumbas, né? A Virgem Orante, eu, a oração Subtum Praesidium, século III, século V, Santo Efraim, né? Eles gostam de citar os pais da igreja, mas desconhecem ou fazem que não conhecem, né? Que os pais da igreja, como Santo Efraim, Damasceno, já defendia a Assunção de Maria aos céus. O protestante não aceita a tradição da Assunção de Maria, que é uma tradição católica, mas eles aceitam a ascensão de Jesus aos céus, como a aparição do Jesus ressuscitado, em Marcos 16, do 9 ao 20. Olha, existe vários manuscritos, né, do Evangelho de Marcos 16, uns com final curto e outros com final longo. Só que o texto da aparição do Jesus ressuscitado não está nos antigos manuscritos do Antigo Testamento, os sináticos e o Vaticano, se não me engano. É só nos manuscritos do século V, né? Só no século V está contido o texto da aparição de do Jesus ressuscitado. Aqui, a Bíblia de Jerusalém. O final curto, a Igreja Católica optou pelo final longo. Os protestantes adotaram o final longo, né? Porque usaram como fonte a Bíblia Católica. Então, eles adotaram o final longo e não o final curto. Ou seja, adotaram esta tradição do século V, essa tradição da aparição do Jesus ressuscitado, da ascensão de Jesus. Século V, né? Lembra que no século V já tínhamos um livro litúrgico que trazia orações, o Subtum Praesidium, oração devoção a Maria. Já no século IV, Santo Efraim já defendia a Assunção de Maria. Século VI, Damasceno também, né? Mas o protestante, eles aceitam a tradição da aparição do Jesus ressuscitado, da ascensão de Jesus, que é uma tradição católica, que colocaram na Bíblia deles, mas eles não aceitam a tradição da Assunção de Maria aos céus. Um dos manuscritos, no final curto de Marcos 16, vai trazer assim. Deixa eu ver aqui. E aqueles que alegraram o versículo 14 e 15, né? 4 manuscritos, último. Tem um texto que intercala entre o versículo 14 e 15 que não foi incluído na Bíblia, mas que está nas cópias antigas do Evangelho de Marcos, né? Esse tempo de iniquidade e de incredulidade está sob o domínio de Satanás, que não permite que quem está debaixo do jugo dos espíritos imundos aprenda a verdade e o poder de Deus. Revela, pois, desde agora a tua justiça. Foi o que disseram a Cristo. Ele lhes respondeu: o fim do tempo do poder de Satanás está no auge. Entretanto, outros acontecimentos terríveis se aproximam. Eu fui entregue à morte por aqueles que pecaram, a fim de que se convertessem à verdade, para que não pequem, mas a fim de que recebam a herança da glória da justiça espiritual e incorruptível que está no céu. Então, esse texto
não foi incluído nas escrituras, porque a Igreja Católica não quis. Então a Igreja Católica preferiu o final longo, eu acho, né? Aqui a própria Bíblia Católica, o Marcos 16, 9 ao 20, é um apêndice, né? É um acréscimo. Aqui, é um acréscimo. Aqui, Marcos 16, 9 ao 20. Não faz parte dos textos antigos, dos manuscritos antigos, né? Aqui, depois de ressuscitar na madrugada do primeiro dia, depois do sábado, Jesus apareceu no primeiro a Maria Madalena, na qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles com outra aparência. Enquanto estava a caminho no campo, eles também voltaram a anunciar isto aos outros. Por fim, Jesus apareceu aos 12 discípulos, né? Que vai, né? Aí Jesus fala: quem acreditar foi batizado será salvo, quem não acreditar será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que acreditarem são estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão nova língua, se pegarem cobras ou beberem algum veneno. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu, que a ascensão de Jesus ao céu, né? E sentou-se à direita de Deus. Então, isso é uma tradição. A ascensão de Jesus é uma tradição católica, que é onde a Igreja Católica colocou esse texto, que é um acréscimo, uma interpolação. Aí o protestante também colocou na Bíblia dele. Só que o protestante acredita nessa tradição, nesse acréscimo. A maioria nem sabe que é um texto interpolado, né? Tardio, do século V. Né? Mas eles não acreditam na tradição da Assunção de Maria porque não está na Bíblia, porque os apóstolos não escreveram. Os apóstolos, os evangelistas também não escreveram essa aparição do Jesus ressuscitado, essa subida de Jesus ao céu, não escreveram. É um acréscimo, um apêndice. Apêndice. É um apêndice. O protestante é um acréscimo. Os apóstolos também. Mateus 28. Também vai falar do Jesus ressuscitado, né? E que também parece que subiu aos céus. Só que Mateus é uma releitura de Marcos. Mateus usou Marcos, o Evangelho de Marcos, e a fonte Quelly como inspiração para mudar o Jesus dele, né? De Mateus. Mateus 28. Copiou de Marcos, né? Com certeza copiou essa apêndice, essa interpolação. Porque existe vários finais, como eu li antes, né? Marcos 16, conhecido como o final longo de Marcos, embora seja considerada pela maioria dos críticos textuais modernos como um apêndice ou interpolação posterior ao texto original, que terminaria em Marcos 16, 8, olha lá. O texto original termina em Marcos 16, 8. 9 ou 20 é um acréscimo do século V. Foi citado e reconhecido por pais da igreja antes do século IV. Ou seja, é uma tradição também patrística. Mas o protestante, eles creem nessa tradição patrística, nessa tradição católica da assunção de Jesus, a ascensão de Jesus ao céu, a aparição do Jesus ressuscitado. Mas quando os pais da igreja, como Santo Efraim, Damasceno, vão falar da Assunção de Maria, eles não aceitam, ou não leram, ou não estudaram. As evidências patrísticas indicam que essa passagem já circulava e era aceita como parte do Evangelho desde o século II. Ou seja, é uma tradição. Né? Irineu de Lyon, em sua obra Contra Heresias, Irineu cita explicitamente Marcos 16, 19. Assim, no final do seu evangelho, Marcos diz: então o Senhor Jesus, depois de ter falado com eles, foi recebido no céu, sentou-se à direita de Deus. Isso demonstra que no final do século II, o final longo já estava presente no texto de Marcos utilizado por ele. Tatiano, 160, 175, o Diatessarão,
uma harmonia dos evangelhos criada por Tatiano incorpora material de Marcos 16, 9 a 20, indicando que esse texto estava incluído em sua compilação. Justino Martir. Alguns estudiosos acreditam que Justino, em sua primeira apologia, faz alusão a Marcos 16 e 20, quando fala sobre os discípulos pregando por toda parte como o Senhor cooperando. Epístola Apostolorum, antes de 150, este documento cristão primitivo reflete o conhecimento da narrativa contida no final longo de Marcos. Contexto de interpolação. Apesar dessas citações primitivas, a passagem é considerada uma interpolação porque está ausente nos dois manuscritos grego mais antigos e considerados os melhores pelos críticos, o Códice Sinático e o Códice Vaticano, ambos do século IV. Os pais da Igreja posteriores, como Eusébio de Cesareia e Jerônimo, início do século IV, notaram que a maioria dos manuscritos gregos da época não continha esse versículo, o que confirma a existência de duas tradições textuais, uma longa e uma curta. Eu já lia a curta, né? E a longa. Desde cedo, sendo a longa a mais amplamente aceita pela tradição eclesiástica, ou seja, da Igreja Católica, né? Ao longo dos séculos, apesar das evidências manuscritas dos códices alexandrinos. Então, o protestante, ele aceita a tradição da subida de Jesus ao céu, que é mais patrística do que textual, mas não aceita a tradição, mesmo que seja patrística, da Assunção de Maria, né? Bom, é isso aí. Resposta mais a falsa apologia protestante anticatólica.